Vamos ao Papo Editorial de domingo, vamos falar sobre, ainda na cabeça quente da derrota para o Botafogo por 2-0, a gente tentando aí absorver essa derrota, mas deixa claro que a direção está num caminho equivocado. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e terça-feira a bola volta a rolar e como volta a rolar às 9h30 da noite, agora pela Copa Sul-Americana, é a repescagem, o playoff, como preferir, Independiente Del Valle e Vasco. Thiago, porque o Independiente Del Valle, você tá falando na frente, você virou fã do Independiente, porque tem maluco que acha que quando a gente fala os confrontos, o time na frente é preferência pessoal, quanto na verdade é um mandante, que joga em casa, né? O Independiente Del Valle e Vasco. Lá no Equador, na altitude, 2.200 metros de altitude, de Quito, Vasco e Independiente Del Valle, é o jogo de ida, né? Depois tem o jogo de volta, esse cenário. Seria bom o Vasco não perder, né? Um empate seria bom porque vai decidir em casa, mas tudo pode acontecer, ainda mais com essa preparação física. Ontem o Vasco estava morto, até não parecia que teve férias e 15 dias só treinando. E o Botafogo não parecia que estava disputando a Copa do Mundo de Clubes e ainda jogou com uma disposição que o Vasco tem que levantar a mão para o céu, já olhar a gente não ter tomado uma goleada histórica. Bom, mas vamos uns flashbacks aí, porque ainda tem, por incrível que pareça, gente que ainda defende a atual diretoria, seja por interesses em comum, seja por afinidade ideológica, seja, não me interessa. Mas tem gente que ainda acredita, ou porque o Pedrinho foi jogador, o Pedrinho e o Felipe foram jogadores na era de ouro do Vasco, né? E não foram os caras desse título. De 97 foi o Edmundo, o de 2000 foi o Romário, mas tudo bem, o Felipe é um que até acima do Robertinho na em termos de conquistas, maior vencedor com a camisa do Vasco. Ainda assim, uma coisa é jogador, uma coisa é ídolo. Tem um colega aí que falou que porra, o Felipe e o Pedrinho são ídolos dele, e ele não consegue criticar por causa disso. Tem que saber separar as coisas. Mas cada um é cada um. E quando a gente foi lá na sede náutica da Lagoa para a votação se a SAF seria aprovada, se não seria aprovada, tem muita gente que foi contra aquele Castelhão, o meu ministro de 6 pontos, mestre Otávio Gomes, eu perdi o contato com o mestre Otávio Gomes, né? Desde quando eu falei que ele estava passando da linha, né? Quando a criticar o Alexandre Campelo, que ele misturava, xingava a mãe da esposa do Campelo, criticar o gestor, beleza, eu gostei de criticar, assim como critico o Pedrinho, mas a familiar se misturar com o pessoal já aí ultrapassa o limite. E o mestre Otávio Gomes chamava a sogra do Campelo de filha da cafetina, né? Na verdade, xingava a esposa e xingava, por etapa, a mãe da esposa do Campelo.
E quando eu falei que ele estava misturando a tal, mas é um cara que eu admiro porque ele foi que me ensinou os apelidos da corte, né? Todo mundo da política do Vasco tem apelido, né? E o legal é que ninguém liga para isso. E o Eurico era pombo, né? Eu encontrei o Eurico um pouquinho antes dele morrer, né? Na posse do Campelo, ele falando, pô, eu sei que você me chamam de pombo na internet. E, né, falou sorrindo, mas assim, então, a política do Vasco sempre foi muito conflituosa e muita gente foi contra, sob argumento de investimento de paixão, mas na verdade que os políticos não querem perder seus privilégios. Mas quando foi aprovada a SAF, e depois que saiu o resultado eleitoral, havia um barulhinho que a Sempre Vasco, que já estava, inclusive, entrevistando firmas, advogados, tentando rever o futebol. Bom, não dei bola porque o Pedrinho, eu acreditei ingenuamente no discurso do Pedrinho, que era trabalhar alinhado com a 77. Não é... Veja, é um memento que logo depois que saiu o resultado já se falava disso. O Renato Brito falou que era mentira, mas depois se provou que era verdade. Ah, Thiago, estourou a crise financeira da 77. Não vamos dizer que foi um time perfeito para o que eles já estavam querendo fazer. Mas é uma coisa que ninguém previa. Inclusive eu peguei o Rodrigo Capello, ele participou do podcast lá do pessoal do Futebol Boteco, né? O Rodolfo Gomes, que é santista, e o Felipe, que é palmeirense, né? Eles têm um podcast chamado Futebol Boteco, muitas personalidades foram lá, o Nando Reis, a Sofia Reis, que é filha do Nando, e várias personalidades, inclusive essa minha Bonfim já foi também, da política, do futebol, tal. E o Rodrigo Campelo foi e ele falou que não tinha como prever essa derrotada da C7, até porque duas financeiras especialistas em conferir justamente, fazer um raio-x das empresas, deram ok para o negócio. E é engraçado que nós, da imprensa, que somos, para os torcedores, considerados culpados, que a gente apoiou, como a gente tivesse bola de cristal, sendo que quem viu, deu ok, e a gente apenas só passou o que nos foi nos passar. Mas bom, aí estourou a coisa da 77 e ele dizia que provisoriamente iria cuidar do futebol, estava atrás de um investidor. E começou o papo de enrolar o torcedor, que não tem que ser feito com cuidado, não se pode cometer o mesmo erro que foi a 77. Ano que vem é ano eleitoral. Ou seja, ele vai passar a gestão toda controlando o futebol. E em 3 janelas, só um engrenou, um time que foi o Nuno Moreira. Só ele se formou. O aproveitamento em clássicos, a última vitória em clássicos contra o Flamengo, ainda na gestão da 77. Desse ano, 7 clássicos, uma vitória contra o Botafogo, ainda no Carioca, 2 empates, ambos com o Flamengo, e
3 derrotas. Fez 3 gols, levou 9. Ainda não sei os resultados desse domingo no Brasileiro, mas 13º lugar, pode ter caído, namorando, paquerando a zona de rebaixamento. Por incrível que pareça, que ainda tem gente que defende a 77, a atual gestão. É um bolo, não tem mocinho. Sobra vilão, não tem mocinho. E o Pedro Ortega fez denúncias graves envolvendo basquete. Renato Brito só disse que é mentira. Ainda disse que o Ortega lucrou. E o antigo aliado rebateu. É o câncer da política de volta. E eles não ligam para isso, desde quando eles estiverem no poder, ninguém liga. Aliás, não é só, eu não estou falando só da Sempre Vasco, não. Todos esses aí que são contra a Fernanda SAF, quando pode acabar, quando está morrendo, eles não ligam. Desde que esteja no poder, eles não ligam. E aí, como que e usam o Vasco como escudo, como massa de manobra que parte da torcida? Como é que ninguém fez proposta? Como que ele vai vender se não tem proposta? Ele ajuizou justamente para ter segurança jurídica, para não ter proposta. E sabe o que ele faz com quem faz críticas à atual gestão? Processa, tentando intimidar. Ou coloca robôs, ou coloca uma organizada, que ele chegou a um acordo político, que aliás está pintando a arquibancada de São Januário, que era uma coisa de ele contratar uma empresa especializada para isso, mas botou uma organizada para fazer isso nos anos 20, que isso era lindo. Hoje é sinônimo de amadorismo. Que já ouvi muitos relatos dizendo que essa organizada ameaça agredir quem ousar e criticar o Pedrinho no dedo do São Januário. É hora de acordar, é hora de criticar essa diretoria, é hora deles se moverem, certo? Eles não foram eleitos para comandar o futebol. Mais de 80% dos sócios foram a favor da SAF. Querem fazer contato, beleza, mas se movam. Eles não estão se movendo. Por quê? Porque está cômodo, porque eles querem comandar o futebol. Amanhã vai surgir com youtubers, amigos, porque eles só aceitam ser entrevistado para amigos, viva as amizades, ou coleguinhas, amigos, falando aí de pombo, ou outra contratação bobástica para fazer a torcida esquecer mais um vexame. Sim, tá lembrando o Flamengo nos anos 90. É hora de acordar. Antes que seja tarde. Então, é isso, galera. Até um Desperta Vascaíno. E uma boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco, que será o início do pré-jogo Independente da Vale Vasco. Até mais.